iniciar o nosso bate-papo com a American Airlines, tá? Com o Leandro. E aí hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, porque como vai ser um bate-papo, caso vocês for tendo alguma dúvida, questionamento, pode abrir o microfone e vai perguntando, que ele vai interagindo aqui mesmo, viu? Para ser bem descontraído. Fica à vontade, Leandro. É isso aí. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Nesse momento que a gente não consegue se encontrar muito e tal, eu acho que é uma boa forma de se manter presente e conversar, né? Entre fornecer um papo, uma dinâmica que seja entre fornecedores e agentes de viagens. Fique à vontade para me interromper, para fazer perguntas, o que espero poder esclarecer o máximo possível, o que eu não puder eu anoto e retorno para vocês depois, tá? Bom, gostaria aqui de iniciar com uma boa notícia, com boas notícias, né, que eu acho que aqui é o retorno das nossas operações, que hoje já está fazendo 32 dias, Guarulhos, Miami, está aí, voo direto todos os dias. E a partir da próxima semana iniciamos o São Paulo, Nova York, 2 vezes por semana, apenas carga, apenas cargueiro nesse momento, tá? Iremos utilizar o avião de passageiro, mas nesse momento somente carga, tá? O motivo disso é ainda uma demanda um pouco retraída, ainda a gente não vê fluxo para 2 operações nesse momento de curto prazo. Por mais que o avião esteja aí voando, mas quando você envolve passageiro, não carga, você tem um sistema de operação. Quando você coloca passageiro, muda tudo e a complexidade aumenta. Então, nesse momento, a gente ainda vai trabalhar com São Paulo, Miami para passageiro, tá? Mas já é alguma coisa, é sinal que a empresa está vendo a retomada do Brasil. Hoje a gente já sente isso, tá? Os números já mostram isso, que o fundo do poço já foi e por mais que esteja devagarinho, mas as coisas estão melhorando, tá? Uma outra notícia boa é a nossa política de flexibilização, que ela está com prazo de emissão até o final desse mês, ou seja, todas as emissões que acontecerem até o dia 30 de setembro, dentro da validade de 1 ano, o passageiro pode mudar, desde que tenha a mesma classe, o mesmo itinerário, ou seja, na mudança tem que ser idêntica ao itinerário original. E esse primeiro itinerário, essa primeira emissão tem que ser para esse ano. Aí você me pergunta, você não falou 1 ano e a emissão tem que ser para a viagem esse ano? Não. Você pode emitir para esse ano, minutos depois da emissão você já pode remarcar para o período de 1 ano do bilhete. Então essa é uma grande vantagem, está nos dando um grande fôlego no mercado, enfim, e são as 3 notícias boas aí que a gente tem a compartilhar. No aspecto eu acho, de preparação em relação à higienização, limpeza, máscara, eu acho que fiquem à vontade se tiverem alguma pergunta específica, mas esse já é um assunto que vem tão diariamente, e eu acho que as companhias aéreas, por serem uma das principais afetadas, foram as que mais rápido se adaptaram, eu acho, a esse momento. Hoje a gente tem o processo de check-in. Se você fazer seu web check-in, né, pelo aplicativo, claro que isso não vale para voo internacional quando precisa se mostrar o visto, mas a grande maioria hoje do voo doméstico nos Estados Unidos, você fazendo o seu web check-in, quando você chega no aeroporto, você não precisa tocar em tela nenhuma, basta mostrar o seu check-in feito, apontar o QR Code nas máquinas e todo o processo vai indo. Então, isso é o que a gente tem de novidade. Em relação à limpeza, higienização, essas coisas, proteção, segurança, enfim. A limpeza eletrostática, a American foi pioneira nisso, aquela limpeza que é uma espécie de um laser, que quando ela é feita na parte interna da aeronave,
E uma vez aplicado, feito esse processo, cria-se uma camada sobre os bancos, onde você aplica ela sobre a mesa e já tem grandes provas de que o coronavírus não consegue sobreviver a isso. Então, essa também acho que é uma grande ação que as companhias aéreas, outras já estão fazendo também, estão fazendo, né? Um outro destaque nosso aí, vindo para o Brasil, cada vez mais trabalharemos próximo da Gol, tá? Hoje a gente já tem o Code Share, você consegue comprar o Salvador Miami já tudo como American, sendo que o Salvador São Paulo é operado pela Gol. O acúmulo de milhas já está compartilhado em ambas as companhias e isso tende a crescer cada vez mais e que essa parceria facilite mais esse processo de venda para vocês, tá? A gente sabe que itinerários com 1, 2, 3 companhias diferentes, às vezes tem alguns entraves, então quando existe uma aliança dessa, vários problemas operacionais ele tende a ser reduzido, tá? Então a American e Gol tende a se fortalecer cada vez mais, tá? Bom, um outro ponto, se é que a gente pode falar positivo, oriundo dessa pandemia, é que não só a América, mas eu acho que é sabido por todos que as companhias devolveram e estacionaram muitos aviões por aí no mundo, né? A American devolveu e está devolvendo, né, gradativamente, mas o processo deve ser para devolver aproximadamente 110 aeronaves. Obviamente, vão aquelas com um pouco mais de idade, né, de rodar, de voo, e com isso nos tornaremos a frota mais jovem dos Estados Unidos. Teoricamente, ficaremos só com os aviões novos. Tá? Então, isso eu acho que é também uma boa notícia, tá? Que mais que a gente tem para dizer? Em termos de tarifa, eu acho que já é também perceptível por todos, a gente está super competitivo, não estamos perdendo nada. Se tiver alguma coisa em vista e não tiver conseguindo adequar a necessidade do passageiro, procure a gente está bem flexível, tá? O ajuste de tarifa também. Continuamos com a nossa forma de pagamento de 5 vezes, sem juros, tá? E continuamos também pagando o nosso incentivo, não tivemos alteração nenhuma, a salvatura está de prova, não reduzimos nada nesse momento. Enfim, eu acho que eu descarreguei aqui um monte de coisa. Querem comentar alguma coisa, alguma pergunta, comentar algum outro tipo de assunto? Fiquem à vontade para abrir os microfones, viu? Para fazer as perguntas em caso de dúvidas. Eu acho que um assunto que muita gente me questiona, e eu acho que vale aqui, é a questão das fronteiras, né? As fronteiras entre Brasil e Estados Unidos permanecem fechadas. Muita gente achou que pelo nosso retorno do voo a gente estava com alguma informação privilegiada ou algo assim, e que estávamos retornando já contando com isso, mas não, ainda existe, as fronteiras continuam fechadas, passageiros, aquela grande demanda que a gente sempre teve, que são os passageiros indo a turismo comum, de lazer, ou estudantes, esses passageiros ainda não estão podendo ir aos Estados Unidos como iam antes, tá? Hoje, basicamente, está permitido quem possui green card ou dupla cidadania. Por mais que a gente reduza bastante o leque de demanda que a gente consiga atingir, né, com essa fronteira fechada, porque é mínimo, né, a demanda que tem dupla cidadania americana ou green card até que é um pouco mais. Mesmo assim, o nosso voo está com uma ocupação considerável, que nos faz acreditar
que quando abrirem as fronteiras, eu acho que a gente vai ter uma demanda reprimida. A gente vem fazendo algumas pesquisas e realmente existe sim uma demanda reprimida, a gente só não conseguiu ainda medir o tamanho disso, mas a gente acredita que vai ser um bom salto quando essas fronteiras se abrirem. Em relação a quando vai abrir, também não sabemos, tá? Isso é algo realmente governamental e tal, onde as companhias, pelo menos até onde a gente sabe aqui no Brasil, não temos participado de nada. Olá, boa tarde. Minha pergunta é sobre o exame da Covid. Certamente é solicitado um exame, o PCR ou qualquer exame é considerado válido? Não, hoje o governo americano não pede o teste de Covid, tá? Ok, obrigada. Nesse momento, não. E nem mesmo... hoje também, uma outra pergunta em relação a isso. Tem muito brasileiro lá, a comunidade brasileira é muito grande nos Estados Unidos, e tem muitos que estão retornando ou vindo passar um tempo aqui. Esses brasileiros, eles podem retornar, obviamente estão retornando ao seu país de origem, à sua casa. Não existe impedimento de nada, pelo menos até esse momento, espero que não tenha. Não há necessidade, para esses passageiros brasileiros, não há necessidade de teste de Covid também, até esse momento, e não há necessidade do seguro-saúde. Existe uma confusão, o seguro-saúde, ele é requisitado não, ele é obrigatório aos passageiros estrangeiros, aos americanos que estão vindo ao Brasil, que no caso deles não estão vindo para o seu país de origem, eles estão vindo por algum motivo que permite que eles venham ao Brasil, e esses passageiros sim precisam do seguro saúde que cubra o tempo que ele vai ficar no Brasil. Para brasileiros, não, tá? Oi, boa tarde, Léo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta que é clássica, mas eu acho que é sempre bom a gente fazer um replay. Temos passageiros com bilhetes emitidos no ano de 2020. Vencimento, ano de 2021, após a vencida a validade do bilhete, a gente sabe que a América prorrogou, estendeu a validade até dezembro de 2021, correto? Correto. Primeira remarcação desse bilhete, vamos lá, o passageiro ia viajar em abril desse ano por causa da pandemia e das fronteiras, aliás, não tinha fronteira nessa época, por causa da pandemia não pôde viajar, voo cancelado no período, teve a remarcação para o segundo semestre desse ano. Fronteiras fechadas, passageiro está impedido de viajar nesse momento. O bilhete vai expirar em janeiro de 2021. Ele vai ter a sua validade prorrogada até dezembro de 2021. Correto? Isso, exatamente. Hoje, se o passageiro quiser fazer qualquer alteração, ele pode fazer dentro da validade do bilhete, sem cobrança de multa e sem pagar diferença de tarifa. Desde que exatamente igual ao original, com a mesma classe, mesma companhia aérea do Edom aqui, exatamente igual, só mudando data. E dentro da validade do bilhete. Dentro da validade regular de um ano. Perfeito. Se ele também quiser solicitar o reembolso, já que está impossibilitado de viajar, a América também está... Não, nesse caso não. Se o voo está operando, aí tem que seguir a regra da tarifa em relação a reembolso. Se o voo é cancelado, é uma outra história, passageiro prejudicado. Mas no caso de voo operando, segue-se a regra da tarifa. E no caso de voo operando em fronteira fechada para o brasileiro embarcar diretamente? Não temos uma política que proteja isso, não, por conta da fronteira. Não existe algo específico. O que a gente faz é a flexibilidade de prorrogar a utilização, mas para reembolso, não. Esses passageiros que estão impossibilitados, por exemplo, a gente tem passageiro para novembro, outubro e novembro. Os voos ainda estão ativos no sistema.
Mas se as fronteiras não abrirem, eles não poderão viajar. Certo. Então, a E gente vai aí ter... a gente permite, a gente tem essa política de flexibilização de remarcação. Para reembolso, não. Aí segue-se a regra da tarifa. Se a regra permitir, ok. Se não permitir, a gente precisa... Existem exceções, mas nunca vai ser integral. Ok. É Obrigada. diferente quando o voo é cancelado. Com o voo cancelado, o passageiro tem o direito e a gente respeita isso. Certo. Obrigada. Né? Alguma outra observação, dúvidas? Mais dúvidas, pessoal? Acho que hoje o pessoal está meio tímido, viu, Léo? Pode ser. Eu não sei se eu comecei já muito acelerado aqui, que eu tenho essa mania, que eu vou atropelando tudo. Enfim, não sei. Eu acho que na sua explanação inicial você pode ter sanado muitas dúvidas. Pode ter sido isso também, né? Como eu tenho participado de outras, aí cada vez mais a gente usa uma de referência para outra e vai abordando os assuntos que são mais discutidos, assim, então, né? Eu não quis passar uma apresentação aqui porque eu acho que às vezes fica um pouco cansativo, né? Você ficar passando apresentação nessas lives, enfim, a gente também fez essa pesquisa e a grande maioria não aprova muito essa utilização do PowerPoint ou que seja outro documento, porque é Léo, tem uma cansativo, né? pergunta aqui no chat, de Girla. Isso. Ela está pedindo para você repetir a regra da American Airlines para a compra hoje e a remarcação para o próximo ano. Legal. Vamos lá, a regra hoje diz o seguinte: emissão até 30 de setembro, isso é para emitir. A viagem original, ou seja, a viagem, primeira emissão ali, a emissão, perdão, tem que ser até o final desse ano. Vamos dar um exemplo aqui, podemos colocar como novembro. Por motivos voluntários, o passageiro, por vontade dele, independente de fronteira, independente de ajuste de malha da companhia tal, ele fala, eu quero alterar, não vou mais em novembro, eu quero ir em janeiro. Se tiver exatamente o mesmo itinerário, mesmas classes, idênticos, só mudando a data, é uma remissão no ADC. Isenção de multa e diferença de tarifa. E se ele chega em janeiro, ele fala, também não quero mais em janeiro, agora eu quero em março, quero ir depois do carnaval. Se tiver igual, pode mudar de novo. Não quero ir em março, quero ir em junho, pode mudar para junho. Ou seja, dentro do período de um ano, desde que seja o itinerário idêntico, pode-se alterar sem cobranças de multa ou diferença de tarifa. Vou só perguntar, emissão até 30 de setembro? Isto, exatamente. Emissão até 30 de setembro, voo para o ano de 2020, permite Isso. inúmeras remarcações sem diferença de multa e diferença de tarifa? Dentro do período de um ano do bilhete. Da Se validade emitir do bilhete, hoje, então até dia setembro. 9, isso, até setembro do ano que vem, de acordo com a data da emissão. Muito bom. É muito bom. Tem muita gente já explorando isso. Aquele passageiro que a gente sabe que tem flexibilidade, que vai viajar mesmo uma hora ou outra. Estão surgindo muitas oportunidades de tarifa, então a gente tem visto que essa política, depois que a gente implementou, deu uma boa exposição ao nosso produto. Está funcionando muito bem. No caso também de uma alteração voluntária, o passageiro quer alterar e ele não tem muita flexibilidade e não tem o itinerário idêntico. A isenção da multa ele tem, tá? Aí no caso só coleta a diferença de tarifa.
Isenção de multa também terá se ele quiser alterar a origem e destino. A isenção de multa vai ter sempre para alteração. Perdi essa sua última fala. Vamos supor que na alteração que ele deseja fazer, não tem o itinerário idêntico. Ele emitiu numa classe Oscar e quando ele quer alterar só tem uma classe Quebec. Ou então ele está... Mesmo itinerário, mas com diferença de classe. Isso, aí isenta-se a multa, mas a diferença de tarifa cobra. Ou seja, ainda a gente também isenta a multa mesmo quando o itinerário não for idêntico. E se ele quiser, por exemplo, hoje está indo para Miami, amanhã quer mudar para Nova York, isenta-se a multa e coleta-se só a diferença de tarifa da nova viagem. Certo. E essa regra da emissão até 30 de setembro, que pode alterar dentro da validade do bilhete diversas vezes, como explicado, é mantendo a mesma classe de emissão. Idêntico. Se foi emitido em classe Oscar, tem que manter Oscar em todas. Até Se não onde tiver tiver Oscar, disponibilidade. isso. Se não tiver Oscar, tem que coletar, tem que fazer recálculo. Isenta-se a multa, mas a diferença de tarifa tem que ser atualizada. Ok. Eu acho que pelas oportunidades de tarifa que tem aí em algumas origens e destino, eu acho que vale a pena se vocês sabem que o passageiro vai viajar uma hora ou outra. Já existe um movimento das companhias puxando um pouquinho as tarifas para cima em algumas origens e destino. E se as fronteiras abrirem, a expectativa é realmente vai vir uma demanda reprimida. Não sabemos o tamanho, mas esperamos que seja grande para todos nós vendermos muito. Existe sim um movimento de se aumentar a tarifa. Principalmente se a hora que a fronteira abrir. Oi, Léo. Boa tarde para Oi. todo mundo. Minha dúvida é sobre o seguinte, você falou da boa notícia que o voo que sai de São Paulo está operando diariamente. Só que as fronteiras estão fechadas. Eu só queria entender, aí só pode viajar quem tem passaporte americano, os americanos que estão vindo para cá, essa frequência do voo está operando de que forma? Hoje, na realidade, assim, o que basicamente dando uma geral, hoje quem está podendo viajar é quem tem o green card ou a dupla cidadania, ou seja, um passaporte americano. Brasileiros que estão lá nos Estados Unidos também têm retornado ao Brasil, então isso está gerando um fluxo de demanda, estudantes principalmente, tá? Mas aquela demanda comum do passageiro a turismo não está podendo e nem estudante também está podendo nesse momento. Existem algumas exceções, ainda não vi nenhuma, que tem que ser solicitado a permissão ao consulado americano de quando existe algum problema de saúde com algum parente de primeiro grau, coisas assim. Mas isso tem que ser pedir a autorização através do consulado, a companhia aérea não participa disso, e aí eu não sei como que eles estão analisando. Existem algumas exceções em caso de doença. Entendi, obrigada. Acho que fizeram uma pergunta aqui. Tem uma pergunta no chat, da Sandra. Ela está Essa é uma perguntando, boa pergunta. mesmo com conexão para outro destino, por exemplo, Cancún, aberto para brasileiros, mesmo assim ainda não pode ficar... A conexão, fazer conexão nos Estados Unidos. Porque se você comprar Cancún com a América, qualquer outra companhia americana, você tem que ir para os Estados Unidos, conectar e ir a Cancún. Isso tem sido uma pergunta muito frequente também, perdão, não tinha anotado aqui para falar já diretamente a vocês.
Não pode. A mesma exigência de documentação de desembarque, ou seja, aquela que eu mencionei agora há pouco, é a mesma para conexão. Isto é porque passageiros, por exemplo, vamos supor que na sua conexão, o voo de conexão é cancelado ou dá um fenômeno da natureza, como furacão, nevasca, coisas assim, terremotos e tal, e o que impede o passageiro de ir ao seu destino final e ele tem que ficar no meio ali. E é por conta desses exemplos como esse que é exigido a mesma documentação para conexão. No caso dos Estados Unidos, isso é definido pelo governo americano. Mas esse é um dos motivos pelo qual é exigido mesmo documentação de desembarque para conexão. Tem uma pergunta aqui que eu recebi em off, viu, Leandro? Peraí, deixa eu abrir aqui. Ela quer saber por que é cobrado diferença de tarifa, mesmo o voo sendo cancelado. Não, se tiver a mesma classe, não existe a diferença de tarifa, apenas se tiver classes diferenciadas. Aí é feita a atualização, tá? Mas com voo cancelado tem bem mais flexibilidade. O que eu mencionei agora são novas compras para voos, para mudanças voluntárias. O passageiro comprou agora até dia 30, comprou para novembro, por uma questão dele, voluntária. Ele quer mudar, ele pode ir mudando. Olá, Léo, é Sandra novamente, só que agora não pelo chat, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Então, assim, mesmo que altere, você disse que o seu voo cancela, né? Mesmo assim, ainda paga diferença de tarifa se não houver na mesma classe, certo? Mas, pelo que eu entendi, só dá direito a não pagamento da multa uma vez. Todas as outras vezes que remarcar, haverá cobrança da multa. Se eu marco para dezembro, não há o voo, cancela, ok, remarca sem multa, ou mesmo se não cancela, remarca sem multa. Porém, aí, por algum motivo, ainda houve alguma fato ocorrendo, né, que impeça o passageiro de ir, aí sim ele paga a multa novamente, certo? Para uma nova remarcação. Depende muito. Você está se referindo ao que a gente mais comentou aqui, que são essas emissões até 30 de setembro, alguma coisa assim? Eu acho que numa hora que você deve ter falado, desculpa, de até 30 de setembro é uma remarcação só sem multa, é isso? Não é uma, é múltiplas. É infinito dentro da validade de um ano do bilhete. Então isso eu perdi. Então, até setembro é múltipla, quer dizer, até setembro, até esse mês, são múltiplas. Tá. Após setembro, são múltiplas. Uma remarcação só sem multa. É isso. Não é uma, não. São múltiplas. É aquele exemplo que eu te dei. O passageiro emitiu em novembro, quer alterar para janeiro, depois quer alterar para março, quer alterar para junho, enfim. Até o vencimento de um ano, se tiver nas mesmas classes, ele não paga nada. Não é só uma, não. É múltiplas. Não tem limite. Até setembro, ótimo. Então tá, perfeito. Isso, não tem limite. Tá, obrigada e desculpa aí, né, pergunta. Não, tranquilo. Outras vezes. E na dúvida me procurem coisas, porque assim, existem situações que nos deixam também assim, que a gente às vezes, o passageiro quer fazer umas coisas que dá um nó na nossa cabeça, assim, às vezes. Se tiver situações como essa, divida com a gente. A gente ajuda nisso. Seu passageiro, o reembolso, se o voo não foi cancelado, segue-se a regra da tarifa. Se o voo foi cancelado, ele tem direito ao reembolso. Se ele foi cancelado e não houve reacomodação, né? Tem o limite ali e tal.
Mas se o voo operar, segue-se a regra da tarifa. Se a tarifa permitir reembolso, ok. Se não permitir, não permite. Eu, de novo, fazendo pergunta. A gente está com a Europa com fronteira fechada, Estados Unidos com fronteira fechada. As companhias europeias estão, devido às fronteiras ainda não terem sido reabertas, estão permitindo a alteração do bilhete sem cobrança de multa e diferença de tarifa, uma vez que não é permitido o brasileiro entrar na Europa. Estados Unidos está com fronteira fechada, não para brasileiros, mas para brasileiros voando direto, que é o caso da gente voando American Airlines. Então, mesmo o voo operando, está no sistema, vai sair, o brasileiro não pode voar nesse voo porque os Estados Unidos não permite a entrada, ele tem que pagar multa e diferença de tarifa. Olha, é aquilo. Se foi emitido agora, a gente tem essa flexibilização de múltiplas reemissões. Se foi emitido no passado, a gente precisa ver a data da emissão, alguma coisa assim encaixada dentro da política. Mas muitos têm tido, sim, uma flexibilidade boa. O que a gente realmente, que eu posso te adiantar aqui, é a questão do reembolso, que reembolso segue-se a regra da tarifa se o voo sair mesmo com fronteira fechada. Agora, isso em relação à remarcação, se for emitido agora dentro dessa política, a gente já está com ela já há umas 3 semanas. Todas essas emissões estão contempladas por múltiplas reemissões, de acordo com o que eu falei, itinerário idêntico. Se foi emitido antes, coisa do passado, as alterações, aí a gente precisa analisar quando o passageiro quer viajar e tal. Existe flexibilidade também. Ok. Obrigada, de novo. Temos mais dúvidas? Acho que não, viu, Leandro? Não chegou mais nenhuma aí? Não, no chat não. Aqui eu também não vi mais nenhuma. Estou à disposição de vocês aí. Acho que... Acho que não, hein? Acho que não também. Bom, como não temos mais dúvidas, quero agradecer a Leandro a parceria de estar aqui conosco, né? Compartilhando um pouquinho dessas informações que são cruciais para o desenvolvimento do nosso trabalho, porque a gente sabe que nesse momento estamos passando, muitas dúvidas surgem e surgirão. Porque conforme for cada caso, eu acredito que vão surgindo mais questionamentos. Mas, caso vocês tenham algum outro questionamento que não foi abordado aqui, né, nesse nosso bate-papo, fica à vontade para questionar Leandro. Qualquer coisa pode perguntar para a gente também, lá na nossa equipe da Salvador Consolidação. A gente está à disposição para esclarecer qualquer coisa que vocês precisem, tá? Agradecer a todos a presença. A gente carrega sempre as nossas capacitações, bate-papo, no nosso canal do YouTube, porque caso vocês desejem rever para esclarecer qualquer coisa, está lá disponível. Aí, assim que tiver ok lá, carregado no canal, eu aviso a todos vocês, tá bom? Leandro? Vocês me ouvem? Travou um pouquinho. Estou bem ruim, mas se me ouvem, bom, qualquer pessoa que tiver qualquer
lustosa@a.com 99633. Enfim, qualquer dúvida que tiverem, à vontade para me procurar. Travou um pouquinho aí sua fala final, Léo. Eu acho que foi no momento dos contatos mesmo que você estava falando. Acho que foi alguma conexão de internet. Ah, sim. Deve ter sido a minha. A minha aqui começou a dar uma mensagem, mas parece que agora retornou bem. Não, o que eu só queria falar, qualquer dúvida, qualquer coisa que tiverem, fique à vontade para me procurar. A Salvatur, são grandes parceiros nossos aí. Estou à disposição para o que vocês precisarem, quiserem mandar e-mail direto, leandro.lustosa@a.com, fiquem à vontade. Então é isso, né, pessoal? Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Lembrando que amanhã a gente dá sequência ao nosso mês da Bahia. Vamos ter aqui o Júlio Oliveira, que é o secretário de turismo lá de Itacaré. E quem quiser participar, o link já está disponível para inscrição, vai ser às 14 horas, tá? Muitíssimo obrigada a presença de você. Obrigado a todos.